Há momentos em que a vida parece nos arrancar de qualquer referência conhecida. Caminhamos, mas não sabemos em direção a quê. Olhamos em volta e a sensação é de que não pertencemos a lugar algum. É como se estivéssemos flutuando em um espaço sem mapa, sem rota e sem chão. Para muitos, essa experiência se transforma em desespero, porque fomos ensinados a acreditar que estar perdido é o mesmo que fracassar. Mas e se esse vazio não fosse ausência? E se em vez de um erro ele fosse um chamado? Bruce Lipton nos lembra que nossa mente subconsciente opera como um gravador automático, cheio de programas herdados. Esses programas foram instalados para nos manter em segurança, para nos dar a falsa sensação de controle. E é por isso que, ao perder o chão conhecido, o corpo resiste. Ele reage, tentando nos empurrar de volta ao piloto automático. Só que a verdadeira expansão não acontece quando seguimos os velhos trilhos. Ela acontece justamente quando somos obrigados a sair deles. Gregg Braden aponta que, em muitas tradições antigas, o estado de confusão não era visto como fraqueza, mas como portal. O deserto, a neblina, o vazio interior, todos esses momentos eram compreendidos como passagens sagradas, limiares entre um estágio de consciência e outro. É no silêncio desconfortável do não sei que o campo invisível da vida pode finalmente se manifestar. O buscador não encontra a luz na clareza imediata, mas na escuridão que o obriga a ativar sua própria bússola interior. É como um mapa que só faz sentido depois que aceitamos nos perder. A estrada não se revela ao olhar, mas ao caminhar. A bússola não desperta quando tudo está claro, mas quando a neblina cobre o horizonte e nos força a olhar para dentro. A sensação de estar perdido pode ser, na verdade, a primeira evidência de que você está atravessando o limiar de algo maior. Então surge a provocação que ecoa dentro do coração. E se estar perdido não fosse prova de que você errou o caminho, mas sinal de que sua consciência está se expandindo além do que o velho mapa pode mostrar? É comum que, ao sentir-se desorientado, o primeiro pensamento que surge seja o de falha. Como se a confusão fosse sinônimo de fraqueza, como se a ausência de certezas significasse um passo atrás. Mas, na verdade, esse desconforto é um sinal de expansão. O coração sabe que algo dentro de nós já não cabe nas velhas formas, mesmo quando a mente insiste em procurar segurança no conhecido. Bruce Lipton mostra que, quando novas crenças começam a se formar, o corpo reage como quem resiste a abandonar uma velha casa. As células programadas para responder a padrões antigos entram em alerta. Surge a instabilidade, surge o desconforto, não porque estamos regredindo, mas porque algo em nós se recusa a permanecer preso ao antigo. A sensação de instabilidade não é retrocesso, é nascimento. A dor de não saber, esse vazio que tanto assusta, é na verdade o preço da travessia. É o intervalo entre o eu que já não existe mais e o eu que ainda não nasceu. E nesse espaço intermediário, a mente tenta nos enganar dizendo que estamos perdidos. Mas, se olharmos com atenção, veremos que o que chamamos de perda é, na verdade, a desprogramação do velho roteiro. O buscador aprende que estar perdido não significa estar sem destino. Significa apenas que a bússola interior ainda está se ajustando à nova frequência. E como toda mudança real, ela chega primeiro em forma de desconforto, antes de revelar sua clareza. Existe uma crença silenciosa, profundamente enraizada, de que a espiritualidade deveria nos entregar respostas rápidas, certezas absolutas e uma paz contínua, como se o simples fato de iniciar o caminho do despertar fosse suficiente para transformar o caos em harmonia imediata. Mas essa expectativa é ilusória, e justamente por ser ilusória, ela se torna fonte de frustração. Na verdade, o buscador não se constrói na clareza pronta, mas na travessia da incerteza. Gregg Braden nos lembra que o deserto espiritual sempre esteve presente nas tradições mais antigas. Moisés, Buda, Cristo, todos atravessaram períodos de silêncio, solidão e vazio. Esse vazio não era sinal de abandono, mas de preparação. É nele que a mente perde o controle e, finalmente, abre espaço para ouvir algo além de si mesma. O mito da clareza imediata esconde a verdade de que a dúvida é parte essencial do processo. A confusão,
A sensação de não saber não é sinal de fraqueza. É justamente a prova de que o antigo já não serve e o novo ainda não se firmou. É um estado liminar, um intervalo fértil onde tudo pode nascer. Assim, o vazio deixa de ser um inimigo e passa a ser um útero, um espaço de gestação, onde a vida se reorganiza em silêncio. E quanto mais resistimos a esse silêncio, mais prolongamos a travessia. O buscador amadurece quando entende que não há iluminação sem atravessar a escuridão da dúvida. Porque é na noite mais silenciosa que o primeiro traço da aurora começa a se revelar. É contraintuitivo pensar que a confusão pode ser um sinal de alinhamento, mas muitas vezes é exatamente quando sentimos que não há chão sob nossos pés que estamos atravessando o portal mais importante da jornada. A mente chama de desordem aquilo que o coração reconhece como transição. O velho se desfaz, o novo ainda não se formou, e nesse espaço intermediário, tudo parece vazio. Mas esse vazio não é ausência, é movimento. Estar sem direção aparente pode ser justamente a prova de que você está deixando para trás frequências que já não sustentam mais sua vida. Não é desconexão, é ajuste. Não é falta de caminho, é mudança de rota. A semente, antes de se tornar árvore, precisa se perder da sua casca. Precisa dissolver a forma antiga para dar espaço ao que ainda não existe. Esse processo parece morte, mas é apenas nascimento disfarçado. É nesse ponto que a confusão ganha um novo significado. O que chamamos de desorientação é, na verdade, o convite para aprender a confiar em uma bússola mais profunda. Não uma bússola externa, feita de certezas prontas, mas a bússola invisível que pulsa no coração. Quando ela começa a se ativar, o mundo ao redor parece ruir, e é nessa ruína que nasce a sintonia real. O buscador descobre, então, que perder-se não é sinal de queda, é sinal de sintonia com algo maior que ainda não cabe em palavras. A mente interpreta como caos, mas a alma reconhece como o momento em que a nova melodia começa a vibrar. A travessia da incerteza não é um atalho, é o próprio caminho. E nele, cada passo parece pesado porque não há placas, nem garantias. Mas é justamente nessa ausência de respostas que a vida ensina uma nova forma de andar, mais lenta, mais consciente, mais verdadeira. O vazio que antes gerava desespero pode ser acolhido como um espaço fértil, ainda não preenchido, pronto para receber uma nova direção. O primeiro movimento é reconhecer o vazio sem brigar com ele. Não existe fraqueza em não saber, existe coragem em permanecer presente mesmo sem clareza. O segundo é o silêncio. Quando tudo em volta exige pressa e certezas, o silêncio se torna revolução. Ele abre espaço para que sinais sutis se revelem, sinais que a mente agitada nunca conseguiria captar. O terceiro é registrar, dar corpo ao invisível. Escrever percepções, anotar sonhos, observar padrões, porque aquilo que parece pequeno pode ser a fagulha que indica a rota seguinte. Na linguagem da neurociência, essa prática reduz a ansiedade do sistema límbico e cria espaço para novas conexões neurais se formarem. Na linguagem da alma, ela transforma o peso da dúvida em solo fértil de revelação. O buscador aprende pouco a pouco a descansar no meio da incerteza, a não buscar atalhos, mas a permitir que o próprio caminhar revele o caminho. Assim, o que antes parecia caos começa a se tornar dança. A confusão não some de imediato, mas já não paralisa. O coração passa a marcar o compasso e a jornada, antes temida, se transforma em companhia. Imagine um viajante caminhando em meio à escuridão de uma noite sem lua. Seus olhos não enxergam a estrada, os contornos do caminho desapareceram e cada passo é dado com incerteza. Mas ao erguer a cabeça, ele encontra as estrelas. E é no céu, não no chão, que descobre o guia silencioso que sempre esteve ali. Essa metáfora revela algo profundo. Muitas vezes é justamente quando a visão imediata se perde que uma visão maior se abre. No escuro, a mente se cala e o coração desperta para outros sinais. O que parecia perda de direção torna-se oportunidade de confiar em outra bússola, aquela que não depende de certezas externas, mas da sintonia interior. Assim é o buscador. Ele se sente sem chão, mas descobre o céu. Sente que perdeu o mapa,
mas percebe que a bússola estava dentro dele desde o início. A escuridão, que antes causava medo, torna-se o palco onde a luz mais sutil pode brilhar. E cada estrela, cada lampejo de intuição, cada sensação aparentemente pequena, revela-se um farol. Estar perdido, então, deixa de ser condenação e passa a ser rito de passagem. Como o viajante que aprende a caminhar orientado pelas estrelas, o buscador descobre que não precisa enxergar toda a estrada para seguir adiante. Basta permitir que a noite lhe mostre o que o dia escondia. E nesse contraste, a vida revela que a confusão também pode ser direção. O que chamamos de estar perdido, na verdade, é apenas a linguagem da alma indicando que velhos mapas já não servem mais. Quando Bruce Lipton nos lembra que crenças inconscientes moldam nossa biologia, ele nos mostra que períodos de incerteza são inevitáveis. O corpo e a mente estão desaprendendo respostas automáticas para dar espaço ao novo. A instabilidade é apenas o sinal de que a reprogramação já começou. Neville Goddard acrescenta uma chave poderosa. Ao imaginar-se já vivendo a clareza desejada, você entrega ao subconsciente uma imagem nítida, capaz de reorganizar não apenas pensamentos, mas também a forma como sua energia se manifesta no mundo. A clareza nasce primeiro dentro, como semente invisível, antes de florescer no campo externo da vida. O buscador não encontra sentido porque chegou a um destino, mas porque entendeu que o próprio ato de caminhar é o despertar. A dúvida deixa de ser inimiga e passa a ser portal. A confusão deixa de ser peso e passa a ser passagem. Estar perdido não é estar sem destino, é apenas estar entre mundos, atravessando o intervalo em que a antiga versão já não sustenta e a nova ainda está nascendo. E a provocação final ecoa como um convite silencioso. E se esse sentimento de estar perdido fosse exatamente a prova de que você já está caminhando no exato caminho que sua alma escolheu para despertar?